primeira coisa que nós vamos ver aqui é a existência de Deus. O que é Deus? Segundo a doutrina, Deus é o que mesmo? Quem é que sabe? A inteligência suprema e causa primária de tudo. Isso significa que antes de Deus não há nada. Se ele é a causa primária, ele é a origem. É o ponto de origem. Se alguém me perguntar, mas quem que criou Deus? Eu vou falar, foi um Deus. Se esse Deus que nós estamos falando, alguém o criou, então é esse Deus que existe. É porque nós damos o nome de Deus à entidade superior. Desde que o mundo a gente fala em deuses, não é? E quando veio para colocar tudo em ordem através do monoteísmo, é um único Deus que para nós ele é visível ou é invisível? Deus é visível, não é? Ele está em tudo. Na verdade, ele existe, mas existe em tudo. Nós não temos a capacidade de ver. Então, Deus, o ser primário, ele faz a sua criação. Ele é o Criador. A partir do momento que ele cria, vão surgindo as criaturas. Não é? Quando nós vemos na Bíblia, não é? Deus caminhava sobre as águas, resolveu criar. Né? Só que isso é uma história contada na Bíblia, não é a história verdadeira. Porque se nós formos imaginar, Deus criou só a terra, porque está ali na Bíblia que Deus criou a terra, criou o sol, criou a lua. Na verdade, isso tudo, quando nós viemos para cá, já estava tudo criado. Quando nós nascemos e começamos a conhecer o mundo, a gente já viu a lua, viu o sol, já viu tudo isso, já ouviu falar nas galáxias, já ouviu tudo que existe. Então, o universo é a criação de Deus. O que significa não é? Universo, único verso, ou única versão. Então, não há duas versões de universo. Eu não estou falando na existência de universo paralelo e outras coisas mais que tem a física quântica agora, trazendo uma série de inovações. Mas é um único verso, não tem dois. Então, Deus, Criador, desde todo sempre, Ele cria tudo que existe. O que é físico, o que não é físico, não é? O que é orgânico, o que não é orgânico, está tudo criado por Deus. Na estrutura toda, nós vamos ver que há o plano dos espíritos, não é? O plano dos espíritos é onde há todos os espíritos, não é? Plano dos espíritos. Nós somos espíritos? Somos, nós estamos dentro do plano dos espíritos. Esse plano, ele é, podemos dizer assim, escalonado desde aqui embaixo, a crosta, né, onde nós vivemos, o plano dos espíritos inferiores, que eles, embora situados no mesmo corpo aqui, a crosta pode ter espíritos mais elevados do que os inferiores. Não é porque está aqui escrito crosta que ele está abaixo, ou crosta, como alguém quiser, né? Os espíritos inferiores, os bons espíritos, os superiores, a esfera crística, que são os espíritos puros. Então, por que esfera crística? Porque são os espíritos abaixo de Deus. Podemos dizer assim, Cristo está, logicamente, nessa faixa aqui. Aí nós vamos ver como funcionam esses planos.
plano do Espírito, que eu mostrei logo no começo, né? Deus é o Espírito universal, cria perpetuamente e seu Espírito nunca repousa. Então, aquela história na Bíblia que no sexto dia ele acabou a criação e no sétimo descansou. Para Deus não existia isso, ele descansa, não é? Então, ele não repousa nunca. O poder criador é um dos seus atributos. A criação de Deus é mental. Deus não manipula nada. Ele não pega o fluido cósmico e vai fazendo as bolinhas, as coisas, e vai jogando. Não. É mental. Né? A criação de Deus é mental. Pensou. Nós vamos ver na doutrina espírita, em diversas oportunidades no livro dos médiuns, essa situação, não é? Onde o Espírito pensa, a coisa aparece. Em vários lugares vocês vão ter oportunidade de conhecer isso. Tudo que é da esfera divina é imaterial, imponderável e abstrato. Imaterial significa que não tem matéria. Na verdade, existe sim um fluido, né? Então, não sai tudo, que é o fluido cósmico. Imponderável, que não tem peso, né? Imponderável é uma coisa que não pesa. Abstrato, é como Jesus costuma falar, tipo amor, saudade, essas coisas, são palavras abstratas, a gente não vê, mas sabe que existe. Existe amor? Existe. A gente vê? Não vê. Aí nós vamos para o plano da energia. Tudo isso no plano dos espíritos que nós estamos falando. A criação divina é perpétua e ininterrupta. Como eu falei, Deus descansa, está sempre criando, necessita do espaço infinito, que é um oceano de fluido primordial passível de transformações, contendo energia potencial, fonte de todos os movimentos e força promotora de todas as rotações. Então, espaço infinito. Nós sabemos onde está o fim do universo? Quem sabe? A gente fica escutando falar e tem 300 milhões de galáxias, 300 bilhões de sóis, não sei o quê. Mas como a gente é uma pessoa, né, nós somos pessoas bitoladas, né, tem coisas que a nossa mente não alcança. Eu sei que depois desse cômodo tem outro cômodo ali. Mesmo que a porta esteja fechada, na minha ideia há alguma coisa ali. Então tem, como a gente fala, fronteira, não é? O universo tem fronteira? Porque é tudo polar. O que será que vem depois disso? O que será que vem depois daquilo? Como nós ainda somos espíritos caminhando, né? Nós somos espíritos ainda, podemos dizer, praticamente sem conhecimento. O que nós conhecemos do mundo espiritual? Praticamente nada. A gente conhece o que nos informa, não é? A nossa capacidade não é tão avançada. Mas nós sabemos que há algo acima. Não dá para imaginar que chegou num lugar para. Dali para cima não tem mais nada. Tem sim. Tanto que quando a gente olha para o céu, vai embora. Se o olhar da gente atingisse, sem precisar de telescópio ou outros aparelhos melhores para enxergar, né? Não precisasse, nós estaríamos enxergando coisas por aí, né? Então nós sabemos que esse espaço, né, que nós chamamos de um fluido primordial, passível de transformações. Por quê? Porque através do pensamento de Deus e dos espíritos puros vão acontecer as coisas. As coisas vão surgir. Nós temos anotações na Bíblia, né, do que Jesus fez. Vocês se lembram, por exemplo, que no momento que os apóstolos estavam pescando, tinham ido ali no mar da Galileia para pescar,
e vieram com a rede vazia, o que Jesus falou? Lança a rede do lado direito que vocês vão pescar. Como é que Jesus sabia? Ele adivinhou que tinha peixe do outro lado? Não. O poder dele, a capacidade dele de transformar ou de ver as coisas, fez com que ele, entre aspas, aí, tipo super-homem, né, viu um olhar dele agindo ali, né? A gente chama isso de dupla vista. Ele viu que havia peixe ali. Né? Como ele era e é um espírito superior, bastante elevado, ele conseguiu saber que ali havia peixe. Ele não adivinhou. Ele pôs lá os olhos na visão de raio-x e viu: olha, tem peixe, pode jogar o peixe. Caramba, eu sou super-homem, gente. Eu só coloco assim para te poder melhor passar a ideia para vocês. Tá fraca essa imagem, né? O plano da matéria. Até agora nós vimos o plano do espírito, o plano da energia, agora nós vamos ver o plano da matéria. As coisas físicas. Aí nós vamos ver aqui, ó. O fluido universal transformado concorre para a produção de todas as formas e tipos de seres vivos, das coisas inanimadas e dos mundos que rolam no espaço infinito. Então nós podemos ver praticamente tudo aí. Vê se ficou melhor. Não, é lá. Dá para ver melhor? Ótimo. Aí nós vamos ver o plano da energia, tudo que existe, perdão, o plano da matéria, tudo que existe, tudo. O mínimo que a gente falar é plano da matéria. Está ali, existe, é plano da matéria. Aí nós vamos para o plano da manifestação. O que é manifestar? Eu estou me manifestando aqui agora? Estou. Então eu estou passando algo adiante. Então o plano da manifestação, ele no poder criador, é um atributo de Deus que é transmitido. Então, manifestação é transmissão. É transmitido ao conjunto de inteligências divinas e espíritos puros da esfera crística, que são agentes da criação. Em Deus tudo é eterno, absoluto, integral, completo. Então, esses agentes da criação, vocês viram aquele plano inicial, é Deus, o plano dos espíritos, a esfera crística, os espíritos superiores, os bons espíritos, os que não são bons, e a crosta. Então, nós vamos ver que esse conjunto de inteligências divinas, eles são espíritos que já progrediram, porque eles não querem prontinho. Deus não faria essa criação colocando espíritos prontos para dirigir os planetas, onde habita o espírito encarnado. Ele não fez isso. Todos os espíritos tiveram uma evolução. Como começou? Não sabemos. Por que não sabemos? Porque nós ainda somos espíritos, como eu falei, tolados. A nossa capacidade ainda não chegou nisso. Tem pessoas mais sábias que nós. Nós estamos cansados de ver aí pessoas que surgem de repente nas notícias do dia a dia, que têm capacidade muito maior para entender as coisas. Então, esses espíritos, eles são agentes da criação. O que é agente? É quem age, não é? Quem pratica a ação. Quem é que vai praticar a ação, então? São esses espíritos elevados da esfera crística. Tanto que Jesus, que faz parte dessa esfera crística, ele veio até nós aqui, encarnado, e muita coisa ele realizou, não realizou? Quantas e quantas coisas nós sabemos dentro de toda essa história da nossa existência, que foi realizada por Jesus, que foi trazida por ele. A primeira coisa, a melhor das coisas que ele trouxe foi a lei de amor, amar
ao próximo como a si mesmo, amar aos outros como nós nos amamos, né? Então, nós vemos aí que ele acabou trazendo. Então, essa criação, ela é objetiva, não é? Ela não é só de pensamento, objetiva quer dizer concreta. Ela só pode ser executada por espíritos individualizados que agem por ordem de Deus em tarefas determinadas. Então, há um planeta que está numa fase qualquer. Vamos imaginar a Terra há 3 bilhões de anos, um pouco mais, e começaram a existir os seres, podemos falar, começaram a andar, os homens, não é? Então, no momento em que a Terra chegou num estágio, os espíritos responsáveis pelo nosso planeta Terra foram contatados, não é? E aí começaram a trabalhar a existência de espíritos que estavam encarnando na Terra. Começou a surgir as encarnações de espíritos, não é? Os homens da antiguidade aí de 3 bilhões de anos. Será que Jesus estava nessa coisa aí? Sim, com certeza, porque Jesus é o responsável pelo planeta Terra. Tanto que tem uma passagem bíblica, quando alguém pergunta se ele conhecia Abraão, né? Ele fala assim: quando Abraão veio, eu já era. Significa, eu já existia. Então, Cristo, como Espírito, é um Espírito mais velho que o Espírito de Abraão. O famoso Abraão que saiu lá de Ur, veio para Canaã e começou, podemos dizer, a existência da Palestina, né? Dos hebreus, etc. Então, Jesus é um Espírito, podemos falar, bastante idoso, não é? Idoso. Em suma, para uma criação objetiva, limitada, definida, é preciso a ação objetiva limitada e definida de seres individualizados, dotados de poderes espirituais necessários a transformar o pensamento divino em coisa visível, concreta e material. Então, o que Deus pretende? A criação de um novo planeta, os habitantes, não é? Com espíritos encarnados, capazes de suportar a carga, não é? Desses espíritos e continuar a sua evolução. São espíritos simples e sem conhecimento. Muitas vezes a gente fala que são espíritos ignorantes, mas eles têm, não é? Eles são criados através do auxílio, não é? Dos atos dessas entidades da esfera crística. Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem indagar alguma coisa, se tiverem qualquer pensamento. Aí nós vamos entender André Luiz, que é um espírito de uma certa elevação, não é? Que fez muitas psicografias através do médium Francisco Cândido Xavier. Ele fala no livro dele, Evolução em Dois Mundos, o seguinte: sob qualquer denominação, a energia que emana de Deus, sendo o elemento primordial, origem de tudo, de todos, no qual vibram e vivem espíritos do mais alto grau de evolução, sob delegação divina, converte o fluido cósmico em bilhões e bilhões de corpos estelares. Vejam bem, eles não só criam seres para ter espírito, seres humanos, eles criam tudo. Não é? Toda essa criação, ela provém da ação desses espíritos. Radiantes e obscuros, sólidos e gaseificados, essas cocriações superiores serviam
servirão, como vem servindo, de moradia aos seres vivos de todo o universo, seres esses incessantemente criados por Deus. Vejam bem, Deus pensa constantemente e cria constantemente. Quando a gente fala que nós temos só aí uns 8 bilhões de seres que vivem aqui na nossa terrinha, né? Ninguém fica, mas será que tem vida em Marte? Será que tem vida em Júpiter? Será que tem vida em outras galáxias? Com toda certeza, não é? Porque Deus não iria fazer uma criação só para nós ficarmos admirando. Né? Pega o telescópio e vai olhando para o céu. Não. Só para nós? Aonde vai parar isso? Como eu disse, nós não sabemos aonde está o limite, que na verdade não tem. Deus é o limite de tudo. Então nós não sabemos aonde há o limite. Nós sabemos que esse universo inteiro, com certeza, é praticamente todo povoado. Tem que haver gente. Não adianta falar que não tem. Jesus já falou isso no Evangelho dele. Há muitas moradas na casa do meu pai. Ele falou, há muitas. Ele não quis dizer duas. Se fosse duas ou três, ele falava 3 moradas. Pronto, acabou. Mas ele falou, há muitas. Não é? Se ele falasse várias, por exemplo, várias não são muitas. Muitas é quanto? Não é indo para adiante, né? Quanto? Nós não sabemos ou tanto certo. A pluralidade dos mundos é uma palavra difícil de falar, né? Pluralidade, quando a gente fala são habitados todos os globos que se movem no espaço. Uma pergunta. Essa pergunta está no livro dos Espíritos, a pergunta número 55 do livro dos Espíritos. A resposta que Allan Kardec recebe é: sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, essa suposição até um pouco orgulhosa. Somos nós os bons, o resto é. Supõe o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade julgam que só para eles Deus criou o universo. Então, imagina o tamanho desse universo que a gente não sabe. Né? 300 bilhões de galáxias, tem quantos bilhões de sóis. E para a gente morar nessa terrinha, nós vamos ver daqui a pouco que ela é terrinha mesmo. Né? Aí nós vamos passar para a hipótese de criação do sistema solar, que é onde nós vivemos. Né? Vamos trazer mais para perto. Hipóteses de origem do sistema solar. Colisão de um cometa com o Sol. Essa hipótese foi feita por um naturalista francês do século XVIII chamado Buffon. Certo? Esse Buffon, em francês eles falam Buffon, da versão que eu vi, Buffon. Outra hipótese é uma explosão solar. Certo? Uma névoa que envolve, se alarga, transforma em anéis surgindo os planetas do sistema solar. Essa foi uma hipótese de Kant, filósofo alemão, em 1755, mais ou menos na mesma época desse francês. Ou então, a famosa hipótese do Big Bang, né? O universo se contrai e se expande, gerando grande explosão. Bolas de fogo formam sóis e planetas. Então há uma grande explosão. Então essa é a teoria do Big Bang. Vocês sabem que é uma explosão, não é? Todo mundo já viu, ouviu, até em filme, viu diretamente. Mas eu quero assustar alguém, eu pego uma daquelas bombinhas, isso na cara de fósforo, joga para. Há uma explosão. Quem será que riscou
uma causa ou é um efeito? Vocês sabem. É um efeito, não é? Você riscou, explode. A explosão é o efeito. A causa pode ser a pessoa que riscou, não é? Enfim. Para ver essa explosão que surgiu momentalmente, quem riscou o palito de fósforo, quem riscou aqui, qual foi a causa? Quem apertou o gatilho? Enfim. Oi? Os espíritos não eles reagem? Se existe espíritos a comando de Deus, foi um desses espíritos que fez isso, possivelmente, não é? Tem que haver uma causa. E se esses espíritos existem, tem que haver uma causa. Qual é a causa da existência dos espíritos? Deus, não é? Tudo é Deus. Tudo. Como eu disse, nós chamamos de Deus, tendo em vista que esses nomes já vieram desde a antiguidade. Cronologia geológica. Então nós vamos ver a nossa terrinha há cerca de bilhões de anos aí, ela começando a existir. Será que quando a Terra foi criada, já veio América do Norte, América do Sul, Ásia, Austrália, Europa, África, tudo bonitinho já no mapa? Não. A vivo e a cores assim, igual a gente vê os mapas atuais, né? Será? Não. Com certeza não. Então nós vamos ver que a Terra, né, ela vai surgindo devagar, de acordo com essa criação por esse grupo de espíritos da esfera crística, vai haver as coisas. Então, para a ciência, nós vamos ver, de acordo com a Bíblia, nós vamos falar também, fazendo uma comparação com a Bíblia, da criação de Deus, nós vamos ver aqui, o período primário é o estado primitivo da Terra, a atmosfera está carregada de vapor e de outras matérias voláteis, cerca de 4 milhões e meio de anos. Tem mania de querer pôr umas borboletas, de branco, mas fica melhor. Cerca de 4 milhões e meio de anos, segundo se sabe, começou a surgir a nossa Terra. Mas não essa Terra redonda, azul, oceanos, com tudo bonitinho, não. Na Gênese bíblica, né, na Bíblia, é o primeiro dia da criação. Haja a luz e houve a luz. Isso está já no primeiro capítulo da Bíblia, a Gênesis. Então, fazendo uma comparação com o que Moisés escreveu e com o que a ciência coloca para nós, o surgimento da Terra, com coisas diferentes. Vamos ver agora o endurecimento da superfície, da Terra, pelo resfriamento, pelas chuvas, a atmosfera vai se inflando, divisa-se o céu, não há vida, divisa-se, não é? Tem uma divisa não, daqui para lá, para lá. Divisar é localizar, ou ver, ou perceber. Esse é o segundo dia da Bíblia. Faça-se o firmamento no meio das águas. Então, para a ciência, é isso que aconteceu. A Terra, conforme ela ia girando no espaço, ela foi se endurecendo, logicamente, milhões de anos, não é? Da noite para o dia, e tudo isso foi acontecendo até que começa a se perceber o céu. Vamos ver o terceiro agora aqui. Há um período de transição, na era paleozoica, depósitos de sedimentos formados pelas águas. Ele sabe que onde há água, o sal, por exemplo, o sal é um sedimento na água. Se a gente coloca a água do mar dentro de algum lugar, essa água vai secando e sobra o sal, Então, sedimentos são essas sobras que vão ficando, que estão sendo formados pelas águas.
O Sol atravessa a atmosfera, surge a vida orgânica, líquens e musgos, plantas, cerca de 600 milhões de anos atrás, já começa a surgir isso daí na Terra, né? Conforme a rotação dela, né? Os movimentos dela, essas coisas vão acontecendo. E esse é o terceiro dia da Bíblia. As águas ajuntam-se e surge ao lado e produz erva verde. Isso aqui está na Bíblia. É a mesma coisa para a ciência, mas isso não foi de um dia para o outro. Olha o tempo, né? Cerca de 600 milhões de anos passados. Período secundário, era mesozoica, diminui-se as combustões, não é? Porque no início, como é que era essa terra? Quando a gente vê um vulcão explodindo, imagina milhares de vulcões ao mesmo tempo acontecendo, derramando a sua lava. Esses dias mesmo eu estava assistindo uma reportagem, o vulcão já com a sua lava criando ilhas que não existiam, de repente passam a existir, não é? Logicamente o quente da lava e o frio do mar faz com que aconteça essas coisas que vão endurecendo, não é? Há cerca de 200 milhões de anos, não é? A atmosfera se clareia, o sol surge e à noite começam a brilhar as estrelas. A gente fala brilhar porque está se enxergando, até então não se enxergavam, mas elas estavam ali no céu, com certeza, não é? Não penduradas como a gente vê em alguns lugares. O pessoal faz como é que chama? Que é o presépio, né? Pendura com as estrelas, como se ela fosse pendurada. Isso é o quarto dia. Os luzeiros no firmamento, né? O luzeiro maior, que é o Sol, e o luzeiro menor, que é a Lua. Então é Deus fazendo isso. Façam-se as estrelas. Por isso, milhares de anos aqui, no quarto dia da Bíblia. Aí começa a surgir os animais, né? No período terciário, que era cenozoica, né? A vegetação aumenta, surgem as primeiras aves, os primeiros répteis gigantes. Na fase final, os primeiros mamíferos. Então começam a surgir os animais de então, né? E quando eu falei em milhões de anos, né? 200 milhões de anos, os dinossauros foram mais ou menos nessa época. 200 milhões de anos. Pouquinho, né? Formam-se os continentes, e mares, montanhas, atmosfera depurada, gigantescos animais terrestres, vegetais e pássaros. Então, a coisa vai ampliando, vai aumentando, né? Aí é o quinto dia da Bíblia. Produzam as águas répteis e as aves que voam sobre a terra e sobre o firmamento. Crescei e multiplicai-vos e enchei as águas do mar e as aves multiplicam-se sobre a terra. Então, no quinto dia da Bíblia, segundo Moisés, nós vamos observar isso que a gente viu acontecer em milhões de anos. Os dinossauros duraram, nem sei quanto tempo, 60 milhões de anos. Quantos tempos os dinossauros viveram, não é? Aí nós vamos ver o período diluviano. Essa colocação de diluviano aqui não é o dilúvio de Noé. Diluviano é aquele período que hoje nós chamamos de o problema lá, aquele negócio do gelo, né? Era glacial. A era glacial, o gelo começa há 12 mil anos, sei lá. Período diluviano, houve um grande dilúvio, animais pereceram, águas invadiram continentes, surgem novos continentes, os povos cobrem-se de gelo.
Então, aquela descongelamento de tudo, não é? 10, 12, 20 anos que aconteceu aí. Esse é o período quaternário, e depois vem o período quaternário, que é depois do dilúvio, aí começa a surgir o homem, surgimento das plantas e dos animais atuais. É o 6º dia da criação da Bíblia, não é? Isso acontece em vários anos, vários séculos. 6º dia, produz a terra animais viventes segundo sua espécie, animais domésticos e animais selváticos, segundo sua espécie. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Isso está também no primeiro capítulo da Gênese bíblica. Aí nós vamos ver, eu coloco essa parte aqui, esse homem aqui é um aborígene da Austrália. Todo mundo sabe o que é um aborígene? Aborígene são pessoas de um determinado continente, lá daquele lugar. Nós tínhamos aborígenes aqui no Brasil, nossos índios. Vários lugares tiveram aborígenes, mas hoje a gente costuma chamar de aborígenes só os nossos irmãos que vivem na Austrália. Esse senhor aqui, né, ele parece negro. Será que é negro igual ao africano? Não, nós vamos ver que ele não tem. Vamos ver aqui, ó, a característica. Aborígene australiano 2022. Bem recente, hein? Os aborígenes são povos que vivem na Austrália há cerca de 50 mil anos. 50 mil anos. Quando a gente fala, pensa na Bíblia, e fala assim: Adão existiu há 6 mil anos. Aí a gente fala, mas e o aborígene era antes dele? Então, tudo isso para dizer para vocês que a Bíblia, ela não é algo que vem assim, de segunda parte do século. São alegorias. O que é alegoria? A gente coloca as coisas, não é igual nas histórias de fadas, história da trouxa, essas coisas assim, não é? Que é muito tempo. Era uma vez, há muito tempo atrás, aconteceu isso. Os aborígenes, há comprovação, né, de que eles existem, a raça deles há 50 mil anos. Até bem pouco tempo, não havia um alfabeto escrito para que pudessem escrever sua história, que era passada dos mais velhos aos mais novos oralmente. Então, até uns 20, 30 anos por aí, no século passado, não tinha um alfabeto deles. Eles passavam de pai para filho, contando. E o problema é aquele, né? Quem conta um conto, aumenta um conto. Né? Então a história dos aborígenes, ela também teve alguns aumentos, né? Que o pai contava para o filho crescia, contava para o neto, e assim ia. Lá na Austrália, eles se dividem em vários grupos com seus dialetos particulares. Dialeto não é a mesma língua, eles se entendem, não é? Vocês sabem, por exemplo, que ali na Escandinávia, onde tem a Dinamarca, a Suécia, a Noruega e a Finlândia, a língua deles é uma língua escandinava. De origem dos vikings até atrás, muitos anos atrás. E se você for na Suécia e for conversar, você é dinamarquês, se for na Suécia, até que você entende, mas não é a mesma língua. São dialetos diferentes, mas é a mesma. Tem palavras que é a mesma coisa. Tem palavras que não é, mas eles se entendem. É como nós também, nós temos o nosso dialeto brasileiro e Portugal, o dialeto deles. Então, são palavras que a gente entende. E palavras aqui também que eles não entendem. Mesma coisa com esses aborígenes. Vamos ver as características físicas do aborígene. Ele tem a testa proeminente. Dá uma olhada aqui. Vocês estão vendo
as sobrancelhas deles? Né? Vocês estão percebendo que dá a impressão que vem um pouco para frente? Eles têm a cabeça, que é a parte da testa, ela é proeminente. Os lábios são mais grossos, os cabelos são ondulados, como a gente costuma brincar, não é cabelo puxadinho, né? Coitado, não é de jeito nenhum, a gente tem que discriminar, não é? Somos todos filhos do mesmo pai, tanto brancos quanto de outras cores, não é? Amarelo, vermelho, negro, tudo filho de Deus, irmãos. Eles diferem-se dos negros africanos, principalmente no crânio. Se vocês olharem o crânio de um aborígene, pegar o crânio africano, mais assim, mais para o sul, né? Porque a Austrália fica mais para o sul ali da África, né? Então nós vamos perceber que eles não têm uma cabeça semelhante à dos negros africanos. Tá? Isso tudo para dizer para vocês que essa história de falar que a Terra foi criada, né, que veio Adão há 6 mil anos, 50 mil já tinha isso que se comprova a existência deles, fora diversos esqueletos achados pelos nossos antropólogos, aí, pelos pesquisadores, que comprovam que aquele esqueleto tem mais de 2 mil milhões de anos. Tá? Vocês já ouviram falar da casa da Lucy, que foi encontrada no norte da África. Né? Então nós sabemos que aí nós vamos ver fisicamente a nossa Terra. Olha lá. Vai girando, vai separando, né? Tem muita gente que acha que a Terra é pontinha, bonitinha assim, não vem não. Vamos ver então, como é que foi acontecendo tudo isso. Então, há cerca de 200 milhões de anos, né? A nossa Terra era assim. Quer dizer, não era assim, não, era mais junto. Bem junto mesmo. Vocês podem observar aqui, olha, todo mundo fala que encostou a América do Sul, a parte da África emenda. Bem, o contorno é bem semelhante. Na verdade, não era assim, era mais junto, né? E foi separando. Por falar nisso, vocês ouviram falar que aqui nessa parte aqui fica a Etiópia, mais ou menos a Etiópia. Aqui, ó, está começando a surgir uma separação. Vocês sabiam disso? Sabia dele? Tá, estão falando que vai nascer um oceano que vai dividir a África no meio. Que, ó, vai surgir um outro continente. Mais daqui 300 mil anos por aí. A gente não vai estar lá. Não sei. Oi? Vamos estar encarnado. Aí nós vamos ver há cerca de 120 milhões de anos. Olha como é que vai diminuindo. Ó, né? Cerca de 80 milhões de anos. A Austrália aqui, né? A gente está vendo aqui uma certa parte aqui na região leste da África, né? Embaixo da Ásia aqui. Olha lá, vai diminuindo os continentes, né? Diminuindo o tamanho de cada um, vão separando e vão ficando. E nós vamos ver que hoje está assim. Né? Aqui é a Antártida, América do Sul, América do Norte, África, Europa, Ásia e. Pior que está a Bahia. Quê? Pode ser a Bahia. A Bahia? A Bahia está crescendo. Piauí está aqui. Tem alguém do Piauí aí? Aí, ó. Piauí aqui. Mas como é um mapa feito assim, né? Uma mão só, não tem aqui do Marajó, não tem uma série de coisas, né? Cuba, não tem aqui a parte do Havaí.
Páscoa, que fica mais ou menos por aqui, perto, né, do lado do Chile. Pangeia era o nome que se dava, né? Pangeia vem do grego, né? Que significa todo, Geia do grego terra, né? Aí a palavra geografia, né? É a geografia da terra. Pangeia era toda a terra, ela se chamava Pangeia e tinha algumas partes dessa Pangeia que eram divididas. O hiperbóreo, que é o hemisfério norte, é a parte lá dos Estados Unidos, a ilha de Groenlândia, não é ilha também, continente todo. Então o hiperbóreo chama-se hiperbóreo porque hiper significa para cima, né, maior. Gondwana era o hemisfério sul. Então, Hiperbóreo, hemisfério norte, e Gondwana, hemisfério sul, eram os nomes antigos que os gregos passavam para nós, né? E tinha a Lemúria, né? A Lemúria é uma possível região da Indonésia e ilhas do Oceano Pacífico, ali mais próximo, inclusive, da Austrália, Lemúria, lá para baixo, né? Aí nasceram os Lêmures. A Atlântida, que até hoje, né, possível região dos Açores e ilhas do Oceano Atlântico. Açores fica ali do lado de Portugal, né, próximo a Portugal. A Atlântida, que até hoje se tem dúvida da sua existência ou não, né? Aí nós vamos entrar na história da teoria da relatividade, né? Que até hoje se coloca o chimpanzé, o australopithecus, o Homo erectus, o Homo habilis, né? O Homo sapiens e o Homo sapiens. Essa é mais ou menos a ordem. Logicamente, chimpanzé é animal, né? A gente coloca isso mais para uma forma de ilustrar um pouco, né? Porque fica aquela história, então nós somos descendentes de macaco, né? Então é aquela célebre coisa que ainda continua em estudos, né? Logicamente, quando o ser estava próprio para receber espíritos, Deus, que é o Criador de tudo, ele entrou em contato com quem? Com os espíritos da esfera crística, que são os agentes da criação, né? E falou: já chegou a hora em que há corpos capazes de receber espíritos de definitivo, né? Aí os espíritos foram criados para encarnar, né? Isso aí é mais matéria de outra palestra, né? Então nós vamos ver os homens, o erectus, nós vamos ver o habilis. O habilis é aquele que tinha habilidade de fazer alguma coisa, né? Foi quando eles começaram a fazer lá as suas faquinhas de sílex e de outros materiais, né? O homem de Neandertal, que é uma coisa naquela lista, que eles tinham um corpo diferente, né? A diferença deles, isso tudo é criação dos cientistas. Nós não tivemos fotografia de nenhum deles para falar que eles eram assim, não. Mas é aquela coisa, não sei se você já ouviu falar, nos técnicos ou peritos forenses que são capazes de, através dos ossos e algumas partes do esqueleto, eles montarem como é que foi a imagem daquela pessoa. Já viram? É isso, alguém conhece esse assunto, não é? Esse assunto é muito falado hoje em dia. O Homo sapiens já eram os homens próximos de nós, não é? Mais aí de alguns milhares de anos atrás,
já tinham capacidade de fazer mais alguma coisa além de fazer só a Toninho, olho. bota nas coisas dele. A qual? Essa aí. Essa? Ah, Aí você está mostrando o Erectus antes do Hábitos. Na verdade, até onde eu sei, é o contrário. não, esse aqui é o Sapiens, não é o Hábitos. Então, o Homo erectus. O Erectus O é Hábitos. o inverso, porque a posição é essa. Esse é mais esperto do que esse já. Aí é o seguinte, Ah, na sequência, o Australopithecus, pelo processo da evolução, foi para o Homo habilis. O Homo habilis, por evolução, chegou no Erectus. E esse Erectus, depois ele começa a se multiplicar. Aí vai aparecer o Neandertal, E o vai Sapiens, aparecer o Sábio, vai aparecer o Denisovano, que é lá da Ásia. Mas o Hábitos é antes, o Erectus é depois. Agora vai chegar uma coisa que a gente fica meio preocupado, né? A cadeia evolutiva dos animais para chegar no homem é assim, ó, dos peixes para os répteis. Estão vendo? Olha aqui os peixes, vejo, quando vejo já está indo para a terra, já virou um lagarto. Né? Vocês já viram peixe que anda? Peixe que tem perna? Lá, né? Tem peixe. É a cadeia evolutiva isso, viu? Eu só pus essa estrutura só para mostrar para vocês como é que a coisa vem. Nós viemos do animal, com certeza. Né? Olha aqui onde é que fica o Sol, mais ou menos aqui. Isso aqui é toda a Via Láctea. A Via Láctea é uma imensidão, a gente não sabe o tamanho, não tem noção do tamanho. Enorme. Tem mais de 300 bilhões de estrelas, gente. É o nosso quadrado. Hã? É o nosso quadrado. Então, o Solzinho nosso fica numa beiradinha aqui de nada. O sistema solar nosso nem quase aparece. Agora nós vamos ver de verdade as coisas aqui. Olha a Terra aqui. Esse é o Sol, tá vendo? Olha o tamanho do Sol em relação ao Júpiter. Olha o tamanho de Júpiter. A proporção que eles fazem. Isso aqui é comprovado, é mesmo. Porque os cientistas sabem o tamanho do Sol, sabem o tamanho de Júpiter, Saturno, né? Os outros estão aqui, e a Terra. Depois esse risco para mostrar que está aqui embaixinho, ó. Não é esse aqui, não. Esse aqui é o lugar que pequenininho aqui. É onde está a luzinha. Olha o tamanho do Sol, o tamanho de Júpiter e a Terra. Olha a proporção. Aí, como eu falei para vocês, a nossa. Nós somos tudo. Olha a Terra. A gente joga. Eu tenho orgulho, né? Aquela coisa toda, Terra. Só nós que ficamos olhando para o céu e Deus fez tudo para nós. Olha o tamanico da pobre coitada. Opa, de repente, sopa de mão. Aí nós vamos ver outros. Olha o Sol aqui. Não, esse aqui é o Júpiter. Júpiter, Sol, né? Essa aqui, Arcturus. Esse daqui, vou ver de perto, Vega, Sirius, Alfa Centauro, não é? Alfa Centauro, né?
Ela nem está aqui, nem porque se eu puser aqui, ninguém vai achar. Eu vou Júpiter. Olha o tamanho de Júpiter em proporção a esse aqui que se chama Arcturus. Já ouviram falar dessa estrela? Ah, né? Aí nós vamos ver aqui outras. Olha o sistema solar aqui em cima. Então. Olha o Arcturus de novo aqui. Ó. Não, esse é Antares. Antares. Essa aqui é uma estrela que nem tem nome, né? Então, põe o nome ainda. Foi descoberto e nem descobriu o nome dela, nem puseram o nome. Né? Deixa eu ver aqui. Olha o Arcturus aqui. Ó. Arcturus, e essa é uma estrela desconhecida. Então, tem nome desconhecido. Então, olha a proporção dela. Isso é comprovado à medida, né? Porque os cientistas têm a capacidade de medir tudo isso. Tá? Tem outras mais aqui, que nem parece o Sol. O Sirius está aqui, Vega está aqui, Arcturus está aqui, certo? Aldebaran, né? Olha, cada vez mais. Conclusão da história. Se a gente pegar um pernilongo e fazer assim, amassou a terra. Né? O pernilongo está para uma baleia, assim como a terra está para esse maior aí. Vocês imaginaram o tamanho líquido que nós somos aqui? Uma coisinha de nada. É por isso que eu fico meio com medo. Pelo tamanho dos planetas, a gente fica imaginando o tamanho das pessoas. O tamanho tem alguma coisa a ver com a evolução? Não? Oi? O tamanho tem alguma coisa a ver com a evolução? Tamanho do corpo? Não, o tamanho do Não, tem planeta que pode ser enorme e não tem nada lá. Tá? A gente não sabe qual é a forma. Por que nós não temos? Como eu disse de início, nós ainda não temos tanto conhecimento. O mundo, o maior, o mais inteligente dos cientistas, pode imaginar o maior. Ele não é capaz de calcular coisas, por exemplo, saber se tem seres em outro planeta. Todo mundo supõe. Igual tem os OVNI por aí, né? De vez em quando a gente vê. Então, pessoal, eu queria colocar exatamente para vocês essa situação da criação de Deus. Primeira coisa que eu gosto de afirmar bem nisso tudo que eu falei agora é a existência de Deus. Deus existe? Em tudo isso que eu falei, o que mais que a gente precisa para provar que Deus existe? Como que a gente sabe que tal pessoa é autor de alguma coisa? Porque ele registrou lá no serviço de patentes. Thomas Edison inventou, várias invenções, inventou a lâmpada elétrica, né? A famosa lâmpada elétrica. Ele registrou a patente. Toda vez que a gente fala lâmpada elétrica, a gente lembra do Thomas Edison. Vocês já viram o quadro de Pablo Picasso? Quadro verdadeiro, pintado por ele ou figura só na televisão, na internet? Quase a gente não vê, né? Esses dias acharam um quadro, falaram que era dele, era de Pablo Picasso. Como será que eles descobriram que era dele? Que ele pôs o nome? Tinha nome mesmo. Os traços, né? Como que descobre que uma pintura é de alguém? Ou um livro foi escrito por alguém e não estava em nome? Pela análise, né? Pelas características, não é? A pintura,
por exemplo, ela tem características, tipo de tinta, o tipo de puxada do pincel, não é? Se o pincel é uma folha horizontal, se é vertical, se é atravessado, não é? O tipo de tinta usada, uma série de coisas. Olha, com certeza de Pablo Picasso. Por quê? Porque, olha, essa outra pintura dele tem a mesma escorregadinha aqui do pincel, tem o mesmo tipo de tinta, o mesmo tipo de sei o quê. Como que a gente sabe que Deus que criou? Tem característica? Ninguém seria capaz de ter isso. Olha, um dia desse eu fui com a minha esposa na ela queria comprar umas flores artificiais. Umas flores lindas, maravilhosas, que lindas essas flores vão comprar. Aí depois da sala tem uns pregos, não sei o que, não, tripés, sei lá, um vaso aqui. E estava lá. Que coisa linda, eu vou até tirar uma foto, muito bonita. Olha que pena que não tem perfume, né? Uma coisa maravilhosa, não tem perfume. Quem é que pôs o perfume na flor? Ela que se desenvolveu sozinha. Então ele tem que ver. Né? Quem é que assinou o quadro da Terra? Está a assinatura de quem na criação da Terra? Né? O Pablo Picasso assinou seus livros, Machado assinou suas pinturas, Machado assinou as suas obras, né? Os autores atuais, né? Paulo Coelho. Chamada de estilo. Oi? Isso é chamada de estilo. Estilo, né? É o estilo, Característica. as características. Então, quando Chico Xavier começou as psicografias dele, você sabe qual a primeira obra que ele psicografou? Já não sabia, essa música. Você está aqui, ó, no curso. Parnaso de Além Túmulo. Parnaso de Além Túmulo é um livro de poesias. Gente, vocês veem as características das poesias, comparando com os autores. Castro Alves, famoso Castro Alves, tem poesias que é o estilo do Castro, não tem como não falar que não é. Mas como o Castro Alves morreu, o Chico psicografou, né? Então, Deus existe porque não precisa da assinatura dele, porque as características, o estilo está aí, não é? Como que a gente vai falar que surgiu do nada? Eu pego um saco de pão aí vazio, fio a mão, o que eu tiro de dentro dele? Nada, está oco, vazio, não é? Do nada, eu não tiro nada, não consigo tirar alguma coisa. Por mais que eu fale que eu estou tirando, mas você não está vendo, mas tem umas partículas invisíveis aí, nanopartículas, hoje a moda é nano, né? Nanopartículas. Então, tem nanopartícula, de repente, mas minha mão está vazia, não sai nada na minha mão, nem poeira. Né? Então, nós sabemos que existe um ser que nós podemos dar o nome de Deus, porque nós já acostumamos com esse nome, né? Está acostumado. Vai dar nome. É igual comida. Você vai num lugar, uma mulher. Você faz aí uma feijoada, mas por que não chama feijoada? Chama outra coisa. Não deixa de ser a feijoada, mas ali é característica dela. Então nós sabemos que o Criador é um ser que existe a partir do momento que existe o universo. Né? Tudo que existe começa com a origem divina. Não tem forma da gente colocar uma outra definição, um outro ser, né, que tenha criado tudo que nós estamos vendo. Porque não pode surgir, não é aí a geração espontânea. Você põe um negócio ali e fica, larga,
Daí um ano você volta e fala, olha, eu estou te amando ali. O próprio Deus dos Espíritos, Ah. a questão 3, 4, Ah, tem. faz a pergunta, né? O Espírito responde: existe um axioma de vocês aí? Não existe o efeito sem a causa. Se o efeito é inteligente, a causa O seguinte é inteligente, né? Foi quando começaram a falar sobre a existência da comunicação dos espíritos, né? O espírito começou a se comunicar como era um ser humano, sabe? Eu queria saber se é certo. É pra você É, sim. Bota você. tem uma partícula aí, uma não, para você olha coisa ali na natureza, né? A gente olha isso aí, as abelhas, as borboletas, as coisas em volta das plantas, as flores. É de, como diz o outro, é de arrepiar o cabelo, né? Quando você olha essas coisas aí. O duro que você fez no computador é a abelha voa e volta para o mesmo lugar. A borboleta não sai dessa forma. Gente, perguntas, dúvidas, fiquem à vontade. Nós temos Mas foi aqui uma hora que nós estávamos mostrando lá no meio da evolução, você falou que no ano Sapiens Sapiens, né, foi o momento em que Deus colocou o Espírito, mas assim, todos aqueles, desde o macaco, eles têm um princípio, espírito, né, alma. É o princípio inteligente. Não, você já está querendo entrar na história do princípio inteligente? Não, estou falando assim que eles todos, por exemplo, você fala, como usar eles têm um espírito ali. Sempre tem, né? Porque a forma que você falou, deu a impressão que é só no homem sábio, sabe? Não. A partir do momento que o homem começa a pensar, não é? Porque um dos atributos do espírito é o pensamento. Está no livro dos espíritos. Não é? O espírito é o ser que pensa. Não é? Então, a Mas partir o animal tem alma. o animal tem a alma porque ele é animado, não é? Ele se move. A partir do momento que ele. temos que desanimar. Oi? Temos que são desanimados. Olha, esse rapaz aqui ele tem essas coisas assim. Só ele. O órgão também. Ele como a gente costuma dizer, a criação de Deus começa já no homem? Não, começa no chão, né? Começou na terra, parte física da terra. Quando começa a surgir os fungos, os vírus, aquelas coisas, já comprova que existe algo animado ali, que a coisa está se mexendo. Né? Vocês pegam uma alga marinha, ela se mexe? Mexe, não é o mar que faz ela mexer. As anêmonas, a gente vê aqueles aquários limpos, né? Aquelas coisas, as plantas, tudo se mexendo, a gente acha que é o movimento da água, ou é o motorzinho que você pôs na planta. Não, eles são seres vivos. Né? Tem os seres que não são vivos, são os seres inanimados. Como são inanimados, não tem alma, não tem ânima. Não é a palavra alma no sentido de espírito que está dentro do corpo. Espírito do corpo não. Nós é que estamos em volta do espírito. Parece que por isso que no livro de Gênesis, né, que quando foi criado o homem é semelhança de Deus. Então a Bíblia quer dizer que mais semelhança de Deus ele se revela ao pensamento. Nós somos a semelhança do que nós pensamos. Deus pensa. Só que
pensamento de Deus perto do nosso não dá nem para calcular. Da terra ao Aldebaran, né? Do mosquito ao elefante, a baleia. Proporção a proporção nossa é bem distante. Como eu disse, nós estamos nessa terrinha aqui, um negocinho petitico, fica lá. Sou o melhor do mundo, sou nada. Se eu tivesse em Aldebaran, eu ia falar, sou o melhor do mundo, eu sou maior terra que existe, maior estrela, né? Então, uma coisa é essa. Gente, ninguém fala nada. Para você encerrar, preterido. Ah, sim.